Você não está cansado, você está domesticado. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Cansaço é físico, domesticação é psíquica. Cansaço se resolve com descanso, domesticação se resolve com ruptura. Deixa eu começar isso aqui de forma direta. Talvez você não esteja deprimido, talvez você esteja vivendo uma vida que nunca foi sua. Você acorda, trabalha, responde mensagens, cumpre prazos, tenta ser agradável, tenta ser estável, tenta ser produtivo. E mesmo fazendo tudo certo, existe uma sensação subterrânea de irrealidade. Como se você estivesse assistindo sua própria vida de fora. Como se estivesse atuando numa peça que nunca ensaiou, mas na qual você não pode sair. E isso não é uma fraqueza. Isso é uma adaptação extrema. O filósofo Michel Foucault descreveu como o poder moderno não precisa mais de correntes visíveis. Ele opera através da vigilância internalizada. O panótipo não é mais uma torre física, é um estado mental. Você se observa o tempo todo, você se corrige, você se suaviza, você se edita. E aí que começa o problema. Você aprendeu que para ser aceito precisava ser ajustado. A escola te ensinou a ficar sentado. O trabalho te ensinou a sorrir mesmo sob pressão. As redes sociais te ensinaram a performar felicidade. E o resultado disso? O adulto funcional, mas desconectado de si mesmo. Agora, preste atenção nessa tese, porque ela pode mexer com você. A sensação, essa sua sensação de vazio, não vem da falta de propósito. Ela vem da perda da espontaneidade. O psicanalista Donald Winnicott falava sobre algo chamado falso self. E não é um tipo de mentira consciente, não é manipulação. É uma estrutura de sobrevivência. Quando o ambiente não sustenta sua espontaneidade, você aprende a se adaptar. Você aprende a ser aquilo que mantém o amor, a aprovação, ou pelo menos a ausência de conflito na sua vida. Pense na criança. Quando ela expressa raiva, ela escuta que ela está sendo exagerada, que ao questionar, que ela é mal criada, sem educação, e que quando ela impõe a vontade dela, que ela é difícil, que ela é rebelde. E essa criança aprende rápido. Ela percebe que o amor depende da docilidade, depende de ser bem passivo. E ela não para de sentir, ela para só de mostrar. Agora imagine isso acontecendo durante anos. Você vira adulto, mas aquele ajuste ali nunca foi desfeito. Você começa a viver como se estivesse sempre sendo avaliado, como se qualquer gesto mais intenso fosse perigoso, como se sua própria força fosse algo a ser contido. E aqui entra uma distorção que quase ninguém explica direito. A agressividade não é violência. A agressividade, na literatura unicottiana, é o impulso de existir. É a energia que permite dizer, eu quero, eu não quero, isso me machuca, isso não serve. É o movimento que separa você do mundo e te dá o contorno para você existir. Sem essa agressividade saudável, você não tem identidade. Você só tem um excesso de adaptação. Imagina um leão que nasce em cativeiro. Ele aprende a não rugir alto demais. Aprende que comida vem quando ele se comporta. Aprende que espaço é limitado. Aí ele sobrevive, mas ele nunca descobre a própria força. Agora troca o leão por você. Você talvez tenha se tornado excelente em funcionar, mas talvez tenha desaprendido a sentir-se real. E o mais sofisticado disso tudo é que o sistema recompensa essa domesticação. O funcionário que não questiona sobe. O parceiro que não confronta é considerado maduro. O indivíduo que não expressa raiva é visto como evoluído, como transcendental. Só que existe um custo invisível nisso. Ansiedade crônica, sensação de impostor, fadiga existencial, uma espécie de deserto interno. E não é porque você está quebrado, você só está comprimido. E quanto mais comprimida fica a sua espontaneidade, mais a sua energia se volta contra você. Ela vira autocobrança, vira culpa, vira autossabotagem, vira aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que e nem por quê. Talvez o que esteja errado seja algo simples e ao mesmo tempo perturbador. Você construiu uma vida funcional demais para conter quem você realmente é. E a pergunta que começa a se formar aqui vai ser desconfortável para você. Quem você seria se não estivesse tentando ser aceitável o tempo inteiro? Michel Foucault descreveu a transição do poder brutal para o poder sutil. O poder moderno não precisa esmagar, ele molda. O panótipo não é mais uma torre, é um princípio psicológico. Você se comporta como se estivesse sendo observado o tempo todo. Redes sociais são a forma perfeita dessa estrutura. Você não é apenas visto, você sabe que pode ser visto. Você não apenas fala mais, você sempre está antecipando a reação. E isso produz autocensura preventiva. E quanto a autocensura vira hábito, a espontaneidade vira ameaça.
Você começa a organizar a sua identidade em torno de ser aceito. Ajusta tom, opinião, intensidade. Tudo isso para se ajustar ao limite invisível do tolerável. E esse limite muda constantemente. E é justamente por isso que você se mantém vigilante, em estado de performance contínua. A cultura contemporânea deslocou o eixo do valor do ser para o parecer. Você não apenas é competente, você precisa demonstrar competência. Você não é apenas saudável, você precisa evidenciar disciplina. Você precisa provar que você é saudável. Você não é apenas mais feliz, você precisa comunicar estabilidade. A identidade se transforma em projeto. E quando a identidade vira projeto, ela deixa de ser experiência. O Winnicott falava que a saúde psíquica nasce da experiência criativa, da sensação de que o gesto emerge de dentro para fora. Mas a cultura atual inverte essa direção. O gesto passa a emergir da expectativa externa para dentro. Você age antecipando o olhar do outro. Isso cria uma inversão estrutural. O centro da identidade sai do interior e passa para o exterior. E aí nasce o falso self, culturalmente reforçado. E não é patologia isolada. É como requisito de sobrevivência social atual. As instituições modernas treinam o controle antes de ensinar autonomia. Escola ensina contenção corporal antes de ensinar pensamento crítico. Mercado ensina produtividade antes de ensinar significado. Ambiente corporativo ensina diplomacia antes de ensinar verdade. Isso gera um tipo específico de adulto, funcional, mas desconectado da própria intensidade. A agressividade, nesse contexto, ela fica mal interpretada, porque agressividade não é violência. A agressividade é o impulso que delimita fronteiras. É a força que permite diferenciar o eu e o outro. É o movimento que testa o mundo e confirma a própria existência. Quando esse impulso é sistematicamente reprimido, a consequência não é paz, é fragmentação. Você não se torna mais calmo, você se torna mais dividido. Parte de você quer afirmar algo, outra parte intervém para manter harmonia. Com o tempo, a parte que intervém domina, e isso é vendido como maturidade. Existe um deslocamento cultural fundamental. Conflitos estruturais são convertidos em fragilidades individuais. O sofrimento gerado por alienação, hiperprodutividade e isolamento urbano é rapidamente enquadrado como inadequação pessoal. E o problema deixa de ser o ambiente e passa a ser o sujeito. Esse movimento não é conspiratório, isso é sistêmico. Quando o mal-estar é individualizado, a estrutura não precisa mudar. O indivíduo é que precisa se adaptar. Aí aquela lógica, ajuste-se ou trate-se. E aqui o falso self encontra terreno fértil, porque se o problema sou eu, então eu preciso melhorar minha performance emocional. Preciso ser mais resiliente, mais positivo, mais funcional. Pouco se questiona se a própria exigência de funcionalidade contínua é adoecedora. Uma cultura que valoriza a estabilidade aparente, o falso self se torna vantagem adaptativa. Ser previsível é visto como confiável. Ser intenso é visto como estável. Ser confrontador é visto como imaturo. E a espontaneidade perde valor simbólico. O controle ganha prestígio, só que há um custo invisível nisso. Quando o gesto espontâneo é repetidamente inibido, o indivíduo começa a perder a sensação de realidade interna. Winnicott dizia que o núcleo do sofrimento psíquico profundo não é tristeza, é sensação de irrealidade. Não é estar mal, é não se sentir vivo. A cultura contemporânea não proíbe explicitamente a autenticidade. Ela a torna arriscada. E quando algo se torna arriscado demais, ele é abandonado. Você não deixa de ser espontâneo porque quer. Você deixa porque aprendeu que custa caro ser. E existe uma mentira sofisticada que sustenta tudo isso. A ideia de que você precisa ser extraordinário. Não só funcional, não estável, tem que ser extraordinário. Aquela ideia que os coach adoram, alta performance, mentalidade de elite, produtividade acima da média, corpo acima da média, relacionamento acima da média. Percebeu o padrão? A cultura não quer apenas que você se adapte, ela quer que você transforme a sua adaptação em espetáculo. E isso é uma armadilha psicológica, porque enquanto você corre atrás da versão extraordinária de si mesmo, você continua operando a partir do falso self. Só que agora, ele está turbinado. Aí você não busca mais aprovação básica, você busca admiração. Mas só que essa admiração ainda é dependência do olhar do outro. E aqui vem um choque. A verdadeira liberdade não está em se tornar excepcional, está em aceitar ser comum e sem se sentir diminuído. Isso parece simples, mas não é. Porque ser comum significa abandonar a fantasia de reconhecimento permanente. Significa aceitar limites. Significa aceitar que você não vai impressionar todo mundo. E tá tudo bem. Mas só que o falso self odeia isso.
Ele prefere a ansiedade da superação contínua ao silêncio da autenticidade simples. Quando você começa a abandonar a performance, surge um desconforto. Não o desconforto da pressão externa, é o desconforto da exposição interna. Você começa a dizer não, começa a discordar, começa a admitir que algo não faz sentido na sua vida. E aí aparece o medo. Medo de ser rejeitado, de conflitos, de parecer ser difícil. E esse medo não significa que você está errado. Significa que você está saindo do padrão de domesticação. O Winnicott falava que o amadurecimento envolve a capacidade de sustentar tensão sem colapsar em submissão automática. E isso exige um tipo de agressividade integrada. A agressividade aqui não é se sair gritando. É sustentar o limite. É conseguir permanecer inteiro quando o outro se frustra. Porque se ele está frustrado, o problema é dele. E isso é raro. Manter isso é raro. Porque fomos treinados para suavizar tudo. Para sempre abaixar. Sempre dar a outra face. Existe algo profundamente revolucionário em viver uma vida que não está tentando provar nada. Ir trabalhar e admitir que não quer escalar infinitamente. Estar em um relacionamento e admitir que precisa de espaço. Porque cada um tem sua vida. Escolher descanso sem transformar isso em performance de autocuidado. Só descansar. Só relaxar. E isso é simples. E justamente por isso é radical. O sistema entende rebeliões barulhentas. Ele não entende consistência silenciosa. Quando você para de competir por excelência, você recupera energia. Energia que antes estava sendo usada para sustentar uma imagem oca, vazia. E essa energia volta como presença. E presença é perigosa para qualquer estrutura que depende de distração contínua. Mas não romantize. Recuperar o self verdadeiro tem um custo. Você pode perder aquela admiração superficial. Você pode perder algumas validações. Pode perder aqueles convites de jogos que você ia, mas ficava lá automaticamente, meio ausente, só para cumprir tabela. Porque quando você deixa de performar, algumas relações baseadas apenas em performance começam a vacilar. E isso dói. O falso self prometeia segurança social. O self verdadeiro oferece coerência interna, e entre os dois existe um período de instabilidade. Você começa a perceber o quanto estava vivendo em função de expectativa, o quanto sua identidade estava organizada em torno de agradar, corresponder, não perturbar ninguém. E nesse momento surge uma escolha: voltar para a anestesia confortável ou atravessar o desconforto da autenticidade. A maioria aqui volta. E nem é por fraqueza, mas é porque a pressão cultural é intensa demais. A coragem aqui não é virar revolucionário político, é sustentar pequenos atos de verdade cotidiana. Dizer não quando quer dizer não. Admitir cansaço sem transformar em fracasso. Assumir limites sem se sentir menor. Isso é a integração da agressividade. Isso é recuperar seu contorno. E quando você recupera contorno, algo muda radicalmente. Você deixa de se sentir difuso. O deserto interno começa a ganhar textura. Você começa a se sentir incômodo com mais clareza. E incômodo claro é melhor do que o vazio difuso, porque o vazio paralisa. O incômodo ele te orienta. É que o espaço potencial volta a existir. Não como palco de performance, mas como território de experimentação real. Um lugar onde você pode errar sem transformar erro em colapso identitário. Onde pode testar opinião sem medir imediatamente impacto social. Isso exige menos grandiosidade e mais honestidade. Só que a honestidade não é glamourosa, ela é estável. Quando você aceita ser comum, mas real, algo inesperado acontece. Você para de lutar contra si mesmo. E quando a guerra interna diminui, sobra energia para escolhas mais conscientes, mais consistentes. Se você chegou até aqui, acredito que você já tenha percebido alguma coisa. A liberdade que você procura não é a liberdade de fazer tudo. É a liberdade de se sentir real no que faz. E isso muda completamente o jogo. Porque sentir-se real não significa ausência de conflito. Não significa ausência de medo. Não significa ausência de limite, significa coerência interna. O Winnicott dizia que a saúde psíquica não é perfeição, é a capacidade de viver a própria experiência como própria. Parece simples, mas só que é algo raro. Você pode ter sucesso e não se sentir real. Pode ter estabilidade e não se sentir real. Pode ter reconhecimento e ainda assim sentir um grande vazio. Porque o oposto de vazio não é conquista, é presença. Presença é quando o que você faz tem conexão com o que você sente, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja pequeno, mesmo que não impressione ninguém. A cultura empurra você para dois extremos, ou você é extraordinário ou você é irrelevante. Mas essa é uma falsa dicotomia. Existe uma terceira via, ser comum, mas ser inteiro. E isso é profundamente subversivo,
Porque o indivíduo que aceita sua própria normalidade não é facilmente manipulável por promessas de grandiosidade. Ele não precisa provar nada o tempo inteiro. Ele não precisa provar nada para ninguém. Não precisa transformar cada escolha em demonstração de valor. Ele pode simplesmente agir. E aqui entra o gesto espontâneo. O gesto espontâneo não é algo grandioso, não é heróico, não é cinematográfico. É aquele pequeno momento silencioso em que você diz: isso me atravessa, isso não me serve, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Ele pode aparecer quando você recusa uma tarefa que sabe que vai te esmagar, quando você admite que não quer mais sustentar uma relação artificial, quando você para de fingir entusiasmo por algo que não sente. Não é uma rebelião teatral, é alinhamento interno, mas só que existe um preço, porque algumas pessoas vão te incomodar, algumas pessoas vão se incomodar, algumas dinâmicas vão mudar, algumas validações vão desaparecer. Só que algo maior aparece. Você começa a confiar na própria percepção. E quando você confia na própria percepção, o mundo deixa de ser um tribunal permanente. Você ainda sente medo, ainda sente dúvida, mas não sente mais aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. E isso é maturidade emocional real. E não é ausência de conflito, é a capacidade de sustentar a própria verdade sem colapsar. E talvez aqui esteja o ponto mais importante de tudo. Recuperar sua agressividade saudável não é se tornar mais duro, violento, é se tornar mais definido. No sentido de ser rígido, mas de ter contorno. Sem contorno, você se dilui nas expectativas, você se dilui na massa. Com contorno, você pode se relacionar sem desaparecer. Você constrói o seu senso próprio. E isso constrói algo raro hoje. Comunidade de pessoas reais, não comunidade de performance, grupos que só servem para se autovalidar, mas pessoas que estão tentando sustentar coerência interna em um mundo que premia só excesso de adaptação. Então eu deixo com você uma pequena pergunta que não é retórica. Qual foi o último momento em que você sentiu um incômodo claro, preciso, quase físico, e mesmo assim escolheu se ajustar para se manter dentro de uma aprovação? E o mais importante, se esse incômodo é o seu GPS interno, até quando você pretende ignorar o seu próprio caminho? A liberdade que você procura não está na próxima meta, nem no próximo reconhecimento, nem na próxima versão extraordinária de si mesmo. Ela começa no momento em que você decide não se abandonar para continuar sendo aceito. E esse é o ponto de ruptura. E talvez, silenciosamente, ele já tenha começado.